Um estudante munido de uma mola ideal e de um bloco padrão constrói, em laboratório, um oscilador harmônico simples. Após alguma condição inicial fornecida ao sistema, o estudante observa que o bloco oscila horizontalmente com a frequência angular ômega e amplitude 2L, em torno da posição de equilíbrio O, origem de OX, eixo das abscissas. Além disso, o estudante registra que, após o intervalo de tempo mínimo ΔT, o bloco saiu da posição A, situada em x igual a menos 2L, e atingiu o ponto B, situado em x igual a L. Desprezando qualquer efeito resistivo indesejado, o intervalo de tempo ΔT é expresso em termos de ômega por. Bom, pessoal, então temos aqui um MHS em que a amplitude do movimento é uma amplitude A igual a 2L. Então, o nosso bloco ele oscila entre a posição 2L, que seria a nossa amplitude à direita da nossa posição de equilíbrio O, e a posição menos 2L, que seria a amplitude à esquerda da posição de equilíbrio. Então, o bloco, o objeto, ele alcança esses dois extremos e ele oscila em torno da posição de equilíbrio O, tranquilo? Então, ele fica nesse movimento periódico e oscilatório. Sim? Só que veja, nós sabemos que esse MHS ele pode ser expresso através de um movimento circular uniforme, em que a projeção da partícula ao longo desse movimento circular, a projeção horizontal, forma esse MHS em questão. Tranquilo? Então vamos lá. A questão diz que o objeto ele sai da posição A, em que nessa posição ele ocupa a amplitude menos 2L. E em um intervalo de tempo ΔT mínimo, a partícula se desloca com a velocidade angular ômega constante e atinge a posição B. Professor, o que é que ele quer que a gente descubra aqui nesse movimento circular, nesse MHS? Ele quer o ΔT mínimo para sair de A e chegar a B em função da velocidade angular ômega. Olha só, analisando o nosso movimento, a partícula quando sai do ponto A, em que ela ocupa uma posição x igual a menos 2L, né, que é a nossa amplitude, e ela chega e ela atinge a posição B, em que a posição dela, x vale L, nós temos aqui, ou nós podemos aqui calcular quanto vale o deslocamento angular dessa partícula. Professor, como? Olha só, para sair do A e atingir o ponto B, você concorda comigo que a partícula ela teve um deslocamento em termos de ângulo, que eu vou chamar de beta, sim? Só que, olha só, em relação à origem, ao equilíbrio, você consegue ver que no ponto B, a partícula, ela tem em relação à horizontal um ângulo que eu vou chamar de alfa. E esse ângulo alfa nós podemos descobrir uma vez que essa distância do equilíbrio O até a posição B é o raio da trajetória circular, que nada mais é do que amplitude. Ah, professor, então essa distância aí, ela também vale 2L? Exato. E se nós analisarmos esse triângulo que eu vou destacar para vocês aqui em azul, nós podemos utilizar uma relação trigonométrica para poder achar o valor desse ângulo alfa. Professor, e que relação trigonométrica é essa? Vamos utilizar o cosseno. Ah, professor, verdade, né? O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é L, sobre a hipotenusa do triângulo destacado, que vale quanto? 2L. Ah, professor, concluímos que o cosseno de alfa é igual a 1 meio. E o ângulo cujo cosseno vale 1 meio é um ângulo igual a 60 graus. Que em radianos temos aí um ângulo igual a π sobre quanto, professor? Sobre 3 radianos. Com isso, nós podemos agora calcular quanto vale o valor do ângulo beta, porque olhando para a figura, você consegue perceber que se você somar o ângulo beta mais o ângulo alfa, o valor encontrado ali é um valor igual a 180 graus. Ah, professor, é verdade, né?
Então vamos fazer que a soma do ângulo beta com o ângulo alfa tem que ser igual a π, 180 graus. Ah, professor, e aí? E aí, ó, beta, que é o que nós queremos, vai ser igual a π menos alfa. E quanto vale alfa? Ah, professor, calculamos, né? Alfa, ele vai ser igual a π sobre 3. Logo, beta vai ser igual a π menos π sobre 3. E concluímos que o valor do ângulo beta, que corresponde ao deslocamento de A para B em termos de ângulos, vale um deslocamento B igual a 2π sobre 3 radianos. Professor, mas o que é que ele quer calcular aqui? Ele quer saber o tempo mínimo para que a partícula saia do ponto A e atinja o ponto B, mantendo uma frequência angular, uma velocidade angular ômega, que seria uma velocidade constante. Sim? Ora, professor, lá do movimento circular, nós sabemos que a velocidade angular, ômega, ela é igual à variação do espaço angular, delta φ, sobre o intervalo de tempo necessário para descrever esse espaço angular. Ah, é mesmo, né, professor? É. Vamos substituir aqui os valores. Bom, a velocidade angular é constante e ele quer a resposta em função dessa velocidade angular. A variação, ou o ângulo descrito nesse movimento, nós vimos aqui que foi o ângulo beta, para sair do A e atingir o ponto B. E o valor desse ângulo que nós calculamos foi um ângulo igual a 2π sobre 3. Então fica 2π sobre 3. Tudo isso sobre ΔT. Sim? Ou seja, se você trocar a posição aqui da velocidade angular e do tempo mínimo, temos que o tempo mínimo para descrever esse ângulo aí é um tempo igual a 2π sobre 3 ômegas. E como item correto, nós iríamos marcar aqui o item D.